Olá, a aula de hoje será sobre conjuntos numéricos e iniciaremos nossa aula com o conjunto dos números naturais e em seguida falaremos sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais são números que utilizamos para contar ou enumerar coisas. Então, ele é representado por um n com tracinho. Esse n com tracinho é para diferenciar o conjunto dos naturais de um conjunto n qualquer. E ele é dado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Se a gente quiser representar o conjunto dos naturais sem o zero, devemos representá-lo com o asterisco, né? Logo aqui acima do n. Então, toda vez que aparecer um asterisco, aqui vamos entender que o zero não vai fazer parte do conjunto dos naturais. Uma aplicação interessante é o conjunto dos números pares e ímpares. Observe, o conjunto dos números pares é dado por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Nós podemos representar também o conjunto dos pares através de uma propriedade, que é uma outra linguagem para representar um conjunto. Então, está aqui o P de pares, vai ser igual a x, né? A gente chama de x, né, para poder generalizar qualquer número que seja par. Então, está aqui x pertence aos naturais, então todo número natural, tal que, esse tracinho na vertical significa tal que, x é igual a 2 vezes n. Então, vamos entender de novo. Os números pares vai ser todo x pertencente aos naturais, tal que vai existir uma condição para esse x, e essa condição é dada por x igual a 2n, onde n é um número natural. Então, observe que para qualquer número natural que a gente substituir aqui em n, sempre eu vou ter um x par. Exemplo, se o n for igual a 0, vai ficar 2 vezes 0, observe aqui, vai dar um número par. Se o n for igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2, também será um número par. Se o n for igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, vai gerar também um número par. Então, esta é a propriedade, né? A forma de escrever o conjunto dos números pares através de uma propriedade. Então, está aqui embaixo. Conjunto dos números ímpares. Vamos representar aqui por i, que é igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Se a gente quiser representar esse conjunto através de uma propriedade, da mesma forma que fizemos para o conjunto dos números pares, vamos ter que escrevê-lo da seguinte maneira. O conjunto dos ímpares, vamos representar aqui por i, vai ser igual a x pertencente aos naturais, ou seja, qualquer número pertencente aos naturais, desde que seja satisfeita a seguinte condição. O x ele tem que ser igual a 2n mais 1. Então, observe que esta fórmula aqui vai me garantir que para qualquer n natural que a gente colocar aqui, sempre eu terei um x ímpar. Exemplo, se o n for igual a 0, vai ficar 2 vezes 0 vai dar 0, mais 1 é igual a 1, vai gerar um número ímpar. Se o n for 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5, também vai gerar um número ímpar. Ok? Vamos falar agora sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros vai ser justamente o conjunto dos naturais acrescido dos seus simétricos, ou seja, com sinal de menos na frente. Então, observe que daqui do zero, à direita do zero, a gente tem o conjunto dos números naturais, que é esta parte aqui, e à esquerda do zero também temos o conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A diferença é que aqui agora a gente coloca um sinal de menos para indicar que o número que é um número negativo. Geralmente o conjunto dos inteiros é muito utilizado para representar dívida, temperaturas negativas, etc. Né? E nós representamos o conjunto dos inteiros também por um z com uma barrinha dupla aqui para diferenciar de um conjunto z qualquer. Então, toda vez que aparecer um z com uma outra barrinha juntinha aqui, vamos entender que se trata do conjunto dos números inteiros. Da mesma forma que fizemos com os naturais, se a gente quiser representar os inteiros sem o zero, devemos colocar um asterisco aqui em cima. Então, vai ficar os inteiros sem o zero, é representado por z asterisco. E observe que aqui está todos os números inteiros, né, com reticência aqui para a esquerda e reticências aqui para a direita, para indicar que ele é infinito, né, tanto negativamente quanto positivamente. E observe que o zero não vai fazer parte deste conjunto. Ok? Vamos ver alguns exemplos.
Primeiro exemplo aí, vamos representar os seguintes conjuntos por meio de uma propriedade. Letra A, eu quero representar este conjunto A, que é o 2, 3, 4 e 5. Observe que esses números são números naturais e também são números inteiros, e eu quero utilizar uma propriedade, igual a gente utilizou lá para representar os pares e os ímpares, né? Daquela forma, x pertence aos naturais, tal, que, e etc. Então vamos ver como é que vai ficar. Olha, observe, este conjunto A vai ser igual a x pertencente aos inteiros. Observe que aqui eu poderia também colocar os naturais, não teria problema nenhum, porque esses números aqui, o 2, 3, 4 e 5, são números naturais e também são números inteiros. Então, resolvi utilizar os números inteiros. Então, vai ficar x. Esse x aqui, ele vai ser exatamente estes números, o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? Então, vai ficar x pertence aos inteiros. Vem agora a condição, que é representada por tal que é essa barrinha vertical. Agora, vamos ver o que é que está acontecendo. Observe que o 2, ele é o menor número de todos aqui. Então, a gente vai colocar aqui 2, ele é menor e também pode ser igual a qualquer número aqui. Ou seja, que é justamente o nosso x. Então, 2 é menor ou igual a x. E o nosso x, para todo número que está aqui, observe que todos os números aqui são menores do que 5. Ou, no caso de ser 5, vai ser igual a 5. Então, a gente vai colocar que x é menor ou igual a 5. Beleza? Exemplo B. Vamos representar aí o conjunto A, que é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que a gente tem aqui números inteiros, porque eu tenho tanto positivo quanto negativo. Observe também que o zero não faz parte deste conjunto. Então, se eu quiser usar um x para representar todos estes elementos, a solução vai ficar da seguinte maneira. O conjunto A é igual a x, né, pertencente aos inteiros, asterisco, porque o zero não está aqui, tal que o menos 4 ele é o menor número de todos aqui. Então, o menos 4 ele é menor do que x, do que todos os números. Pode ser, inclusive, igual a menos 4. Né? E todos os x que estão aqui, todos estes números aqui, eles serão menores ou igual a 6. Né? Ou seja, 6 é o maior número de todos aqui. Então, está representado aí o conjunto A. Ok, pessoal? Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para estar sendo atualizado de novos vídeos. Até a próxima!